Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira, 4 horas da tarde, para bater papo literário. Ô, coisa boa! Para quem vem acompanhando. Essa semana recebemos muitos autores e muitas autoras aqui, dado boas risadas, feito sorteio, aquela bagunça que a gente gosta, né? E aí hoje a gente vai até umas 10h30, 11 horas e só volta na segunda-feira, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Lembrando também que o podcast agora é afiliado do site da Amazon. Então os leitores, seguidores e ouvintes tem aí desconto a partir dos links que são gerados ao longo das entrevistas, tá? Muito bem. Para a gente começar essa sexta-feira literária muito bem acompanhada, a gente vai conversar e conhecer um pouco mais sobre o escritor nacional João Ferrari. Ele que já participou de várias antologias, está produzindo livro solo, é um menino, gente, de 19 anos. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o processo de escrita, projetos futuros, entre outras coisas, tá bom? João, querido, você já está na live. Opa, Olá! Agora eu estou vendo nosso escritor. João, querido, tudo bem? tudo bem? Que coisa boa ter você no meu projeto. Antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, de você super topar vir aqui bater papo com a gente, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Você é de qual lugar no Brasil? Então, sou de São Paulo, capital de São Paulo, né? Apresento um pouquinho. Meu nome é João Pedro, mas vocês vão me conhecer pelo nome de João Ferrari, nos meus livros, né? Então, assim, tenho 19 anos, como você comentou, sou bem novo ainda, né? Começando nessa carreira de Tá escritor, e hoje a gente vai iniciando, né, iniciar. João? Isso. E hoje eu vou falar um pouquinho com o pessoal sobre um pouquinho sobre mim, sobre os meus trabalhos, né? Exatamente. O João está aí em início de carreira literária, vivendo de perto publicações, participações, escrevendo, acompanhando o processo editorial. Ou seja, quem está na estrada já passou por isso, sabe quais são as expectativas, os medos, aonde a ansiedade bate. E João é uma delícia, tá? Todo esse universo é uma delícia. E você está começando muito bem, porque, pelo que eu entendi, você já tem participação em diversas antologias, né? Sim, sim. Na verdade, eu comecei esse ano sobre as antologias, né, com a editora Cartola, né? Na verdade, já aproveitando o gancho, queria agradecer, né, a editora por dar esse espaço aos autores, porque, assim, principalmente para a gente que está começando, né, a gente sabe quanto é difícil a gente se colocar no cenário publicitário, assim, né? Eu vejo que tem muitos entusiastas, né, as escritores, que escrevem muito bem, porém não tem muito espaço. Às vezes não encontram uma oportunidade de se colocar no ramo, né? Então, assim, e a editora, ela abriu esse caminho, né?
E, inclusive, eu conheci a editora no Discord, uma pessoa me enviou, né? Um usuário do Discord enviou o edital, e foi assim que eu passei a conhecer, né? Assim, porque antes, uns tempos para trás, eu escrevia de forma independente, não tinha, não tinha nenhuma base, não tinha um direcionamento, apenas escrevia por hobby mesmo, por amor, né? Então, assim, quando eu passei a conhecer esse lado mais profissional, né, foi quando abriram as portas para mim. Muito bem. Você escrevia o quê? Em plataforma digital, blog ou era no caderno? Bloco de notas, né? Bloquinho de notas, meu fiel aliado, né? Graças a ele. Então, graças a ele eu tenho vários poemas. Eu comecei escrevendo poemas, primeiramente, né? Foi no ano de 2020, né? No auge da pandemia. Né? A gente sabe. Sim, então. Foi uma forma de aliviar, digamos assim, né? Eu não tinha muita pretensão na época quando eu comecei a escrever. Assim, pretensão que eu digo de se tornar um escritor lá para frente, e tudo mais, era algo mais para pôr para fora mesmo, né? Então, Sim. isso acabou me influenciando também a minha escrita, né? Porque eu sou escritor dramático, né? Escritor dramático muito pelos poemas que eu escrevi. Mas muitos autores nasceram na pandemia. A Verdade. gente tem um mercado hoje amplo e vasto, porque foi através da pandemia que pessoas começaram a escrever e quem já escrevia começou ali, deu finalização às suas histórias com a publicação. E aí veio o boom das plataformas como a Amazon, o Iclep, Clube de Autores, que possibilitaram aí a publicação independente. Então o mercado fez isso, ó. Ele abriu de um jeito assustadoramente. E o que foi muito bom, né? Porque a gente conhece muita gente boa, não é só lá de fora que é bom, aqui dentro a gente tem muita coisa boa. Muitos talentos foram revelados, a verdade é essa, e muitos escritores vieram da pandemia. Então, antologias, nunca se teve tanta antologia como está acontecendo agora. Editoras de médio e pequeno porte promovendo antologias justamente para promover autores independentes e iniciantes. O que é fantástico, para você ver como é que o mercado está em ascensão e está sempre mudando. Sempre mudando. Daqui a um mês, tu vai ver novidades dentro do mercado editorial, o que é muito bom também. Agora, eu tô vendo aqui, João, que você participou 5 antologias Sim. em menos de um ano. Então, aproveitando o gancho, a primeira que eu lancei foi a do Edgar Allan Poe, era uma antologia sobre Edgar Allan Poe. Então, desse usuário, ele me enviou e quando eu passei a conhecer, faltava 2 dias para fechar o edital. Apenas 2 dias. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, bom, eu vou pesquisar, né? Porque até então eu não conhecia muito sobre o autor, né? Então eu vou pesquisar e eu vou lançar. Só que assim, como foi só 2 dias, não ficou muito... Ficou inviável, assim, né? Então eu tive que fazer as pressas, né? Então assim, aí nessa primeira tentativa não foi, né? Não acabei selecionado. Aí eu fui para a próxima. Só que aí, como eu já conhecia a editora, eu sabia que ia ter próximas chances, entendeu? Então, assim, eu acho que mesmo que não tinha sido aceito na primeira, só de ter conhecido a editora já foi uma grande descoberta, assim, para mim. E na seguinte eu consegui entrar, que foi a dos Guardiões, que foi a minha primeira antologia. Ah, então deixa eu só entender o negócio. As 5 antologias são da mesma editora, é isso? Isso, a cartão. E a primeira foi Guardiões. Essa antologia de Guardiões fala sobre o quê? Então, ela tem a temática japonesa oriental, fala sobre o folclore japonês,
né? Então, inclusive, eu acho que muito de eu ter a influência de assistir animes desde criança, acho que ajudou, né? Porque o tema, querendo ou não, tá interligado, né? Então acabou ajudando a escrever, foi bem fácil, assim, né? Foi mais fácil que o Edgar, porque, por exemplo, eu tive que pesquisar, tive que, né, correr para Não, escrever. Então, já são, estava. são pegadas ali totalmente diferentes, né, João? Isso, O sim. Edgar é sombrio, é Sim, melancólico, é loucura. sim, Mangá não, mangá já tá tudo muito acelerado, são outros personagens. Agora, o exatamente. Edgar Allan Poe, tem uma temporada aqui no podcast do Edgar Allan Poe, que é um dos escritores que eu mais amo na vida. E, gente, quem nunca leu, ou quem só ouviu falar, mas também tem curiosidade, mergulhe em Edgar Allan Poe. Ele vai enlouquecer A vida, vocês. a vida dele é um livro, né? A vida dele já é um livro, né? Agora, ô João, tu tem o Guardiões aí, o livro? Ou não tem ou não chegou? Não, ainda tá. A gente ainda vai receber o miolo, né? Através do e-mail, né? A gente ainda vai receber. Está previsto para mês que vem, outubro, né? Outubro. Assim, a Cartola, né? Ela sempre dá uma previsão, né? Às vezes chega mais cedo, às vezes chega mais tarde, né? Mas a questão é que o livro vai sair, né? Isso não tenho dúvida. Então, assim, nessas 5 antologias, a do Guardiões, que foi a primeira, logo a gente já está recebendo o miolo para certificar lá e voltar e já ser publicado. Que bacana. Agora, tu tem a tua participação aí dos Guardiões? Você pode ler pra gente ou não? O conto, né? Ah, eu posso falar assim um pouco dele. Ele chama Ryoko, né? É a Floresta Proibida. Ela fala assim, é sobre uma história de viagem, uma viagem a outro mundo, né? Só não vou dar muito spoiler, né? Para não entregar o conto, para não entregar o conto inteiro. Mas basicamente fala sobre a história de uma menina que ela, diferente dos amiguinhos dela, ela não acreditava nessa questão sobrenatural, né? Então, assim, ela era muito cética, né? Engraçado para uma criança, né? Porque geralmente a criança ela tem a imaginação fértil, né? Então, Sim. assim, ela não acreditava nas histórias que contavam para ela, né? E ela chama o irmãozinho dela para justamente provar para ele que tudo isso é uma baboseira, né? E ela acaba entrando dentro de uma gruta e acaba indo parando nessa floresta, que é onde tem os espíritos e tudo mais, né? Então é uma história de aventura, né? E aí como ela faz para voltar, que essa é a grande questão da história, né? O que ela tem que abdicar para voltar pro mundo dela. Muito bem, lembra muito Caverna do Dragão, né, gente? É, Aquele grupo de adolescentes perdido, tentando voltar para casa, num mundo totalmente diferente. Esse Guardiões, gente, foi a primeira antologia da editora. E logo em seguida, o autor aí se envolveu em mais uma antologia. Qual foi a segunda? Foi a Aurora? então, é porque eles lançam 2 antologias ao mesmo tempo, né? Assim, é por mês. Então, tipo assim, eles já saem com 2. Então, foi ao mesmo tempo. Foi a Aurora e o Retorno do Cthulhu, né? E do HP Lovecraft, né? Então, os dois foi ao mesmo tempo. Então, assim, dá E pra... A Aurora não tem nada a ver com Guardiões, né? Não, Fala sobre o que, Aurora? Aurora é sobre um projeto de inteligência artificial que saiu do controle, né? Então, assim, tem uma grande questão, já aproveitando o gancho, né? Já aproveitando o gancho do que está acontecendo no mundo, né? E o interessante desse tema, desse ponto, é que eu toco numa questão de maternal, porque a construtora da Aurora, né? Ela fica nesse dilema de olhar para a Aurora ou como uma filha ou como uma criação, um projeto. É por isso que o nome do conto é incongruência afetiva, né? Porque ela fica nesse dilema, se ela trata ela como uma humana ou uma máquina, entendeu? Tenso isso, né? Sim, e depois É um tem, tema.
sem querer Fala, dar muito spoiler, desculpa. sem querer dar muito spoiler, ela acaba tendo que desligar ela, né? Porque ela acaba tomando um certo conhecimento, uma certa noção que poderia pôr em risco a humanidade. Então, os chefes ficam com medo, né? E pedem para desligar ela, né? Aí entra essa questão de mãe, né? Pô. A inteligência artificial já é algo real entre as pessoas. A gente tem aparelhos. A Alexa é uma inteligência artificial. Aquele aparelho que fica rodando no chão, limpando a casa. Eu não sei se vocês já viram. Aquilo é uma inteligência artificial. Todo mundo dá nome para aquilo. A minha irmã tem ela chama de sei lá o quê. Nome de cachorrinho, sabe? Aquele aparelho fica batendo num lugar e limpando a casa todinha. Aquilo é uma inteligência artificial. A gente usa inteligência artificial nas megas corporações. Agora, robôs estão tomando lugares de pessoas em determinadas funções. Então, assim, muitas coisas já estão sendo tomadas pela inteligência artificial. A diferença é que isso ainda não está tão evoluído, porque eles não pensam por si só. Ou se pensam, a gente ainda não sabe. Porque tudo a gente tem que comandar, né? E isso também é um perigo. Então, é um assunto, a inteligência artificial, é um assunto que gera muita polêmica, muito debate, e as pessoas precisam se conscientizar que daqui a 10 anos, em 20 anos, a inteligência artificial vai estar muito maior e mais potente do que o que a gente está vendo agora. Se agora a gente já está assustado, né, João? Exatamente. Eu acho que tudo tem que ter um limite, sabe? Tudo tem que ter um limite. Eu sei que a tecnologia está para isso, para ajudar a gente, mas quando envolve inteligência, eu acho que já parte para um lado bem perigoso, né? Eles passam a pensar por conta própria. E assim, como você controla, sabe? Como você controla isso? É difícil, é complicado. Você sabe, João, que eu estava vendo um vídeo outro dia na internet de uma mãe que perdeu uma filha de 6 anos. A menina se afogou na piscina, não sei o que houve. E aí, um grupo de cientistas entrou em contato e perguntou se ela não tinha interesse em participar de um teste com inteligência artificial e para que ela pudesse rever a filha em tempo real. Olha só! E mãe, né? Mãe, é óbvio que para ver a filha ou rever a filha morta, aceitou. E ela foi nesse local, né, de pesquisa e tal. Foi uma sala fechada, botaram ela na frente, tipo de um holograma, os cientistas atrás do vidro, a família atrás do vidro, todo mundo assistindo. Não queriam que ela participasse, a família, por causa da emoção que seria ela reencontrar a filha morta. Os cientistas explicaram que a filha ia interagir com ela em tempo real. Olha a loucura! E aí os cientistas começaram a ligar os programas ali. A menina se materializou. Meu Deus. E a mãe, pela inteligência artificial, se materializou com a voz da garota, com as características reais da garota, com a idade que ela morreu, com a mesma roupa que ela estava nos vídeos, se materializou na frente da mãe. E ela falava assim, mamãe. Cara, quando ela falou mamãe, a família que estava atrás do vidro saiu correndo, a mãe caiu no chão de emoção, porque foi abraçar aquela inteligência artificial e aquela inteligência artificial não existia. Olha a loucura! Sim. Então, eu acho que a inteligência artificial ela pode ser muito prejudicial, porque as pessoas querem respostas do além. E estão usando a inteligência artificial
para fazer coisas com pessoas que já morreram, que vão enlouquecer quem é normal, entre aspas, né? Uhum. Esse vídeo, eu acho que eles até tiraram da internet, mas esse vídeo rolou e causou uma polêmica que o próprio grupo de cientistas tiveram que fazer uma nota explicando e se desculpando. Parece que o teste acabou, ou se estão fazendo Em segredo. na encolha. Mas olha que loucura que é a inteligência artificial. Como é que a gente vai dominar isso? Não tem como. Eu acho que não dá. Não dá primeiro porque, por ser robô, não tem limite igual nós. Né? Nós temos nossos limites carnais, assim. Agora o robô não. Então, assim, os papéis vão se inverter. Vai acabar se invertendo. Então, assim, é quando a criação se sobrepõe ao criador, vamos dizer assim, né? Então, e sobre esse ponto, justamente fala sobre esse tema polêmico, né? E eu acho que é por isso mesmo que é bom a gente trazer ele cada vez mais, assim, né? Eu acho que no futuro, eu falo os filmes, né? O Exterminador do Futuro. Entendeu? Eu acho que é um filme que demonstra um pouco disso. E quando saiu, olha a época que saiu. A gente está vendo em tempo real. Né? Sim, foi muito antigo o filme. Assim, a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos. Né? Então, assim, é complicado. Ué, o famoso Independence Day, desse negócio de alienígena, invasão e não sei o quê. Toda hora aparece um caso, gente. Sim. Né? Então, e Independence Day foi da década de 90. Uhum. Os alienígenas já estão aí, esse papo de alienígena já está rolando desde a década de 50. Muito antes, né? Mas estão evidenciados 50, 60. É meio tenso a gente parar para pensar nisso. Agora, esse Aurora também vai sair mês que vem, né, ô João? Aurora, eu acho que tá para novembro, salvo engano. Tá para novembro, né? Porque assim, eles vão fazendo por mês, então assim, um mês vai saindo um, né? É tipo, vai indo, entendeu? Então assim, vai fazendo por mês. Eu acho que, se eu não me engano, a Aurora é novembro. Novembro tá lá. Muito bem. Eu tenho aqui o retorno de Tchulu. É assim que se fala? O Tchulu. A gente apelidou de Tchulu, para ficar mais fácil. O que é isso? É do HP Lovecraft, né? É um conto dele, assim, um dos principais. É suspense. Suspense, terror cósmico, é um negócio que é um nicho, assim, é algo mais nicho, né? Assim, tem até seita, né? Porque, mas esse Chulho, ele é um personagem do Minecraft ou ele é o criador? Do HP Lovecraft, né? Das histórias dele, terror cósmico, né? Então, assim, é nicho, é de nicho. Então, assim, eu também não conhecia muito quando eu fui escrever para o edital, né? Conhecia muito por cima, assim, né? Então, assim, eu decidi escrever porque eu gostei muito da sinopse, né? A sinopse me fez querer escrever. Falei, eu vou lançar um conto, né? Então, assim, e esse, por sinal, é o conto que eu mais gostei de escrever, né? São As Cinzas de Innsmouth, né? Que o plot twist da história já está no título. Então, assim, o plot twist da história já está no título. E foi o ponto que eu mais gostei, assim, sabe, porque quando a gente escreve, né, às vezes a gente fica contestando certas coisas do que a gente escreve. Né? Ainda mais para mim que eu estou começando, né? Essa questão de insegurança que é escrito. Mas esse eu fui realmente, eu gostei. Foi o que eu mais gostei mesmo, do resultado final. Quer dizer, a gente está vendo aí que o nosso autor foi de
gênero em gênero. Ele tem o tal do mangá, depois ele tentou o Edgar Allan Poe, ele entrou em Aurora, que é inteligência artificial, agora ele foi para esse Minecraft aí, que eu não conheço, gente, desculpa. Só escuto falar, mas não conheço. E aí tem as princesas que salvam os príncipes. Esse fala sobre o quê? Então, basicamente é uma inversão. A gente sabe que os contos de fantasia, eles tendem a ser bem machistas, vamos dizer. Eles tendem a ser bem, assim, colocar a figura feminina como sempre a que tem que ser salva, né? Não é bem assim, gente. Por favor. Eu acho que e justamente essa antologia busca inverter essa essa figura, essa imagem que a gente tem, né? E ela que assume o protagonismo na história, entendeu? É ela que salva o príncipe. Então, assim, é ela que não é a princesa que fica esperando na torre, sabe, o herói chegar, não, entendeu? Então, assim, eu gostei muito dessa antologia por trazer um tema que tá muito dentro da nossa sociedade, que a gente enxerga, né? Então, eu falo assim, no meu especificamente, né, falando, é um reconto da história da Chapeuzinho Vermelho, né? E o interessante é que ela é contada numa perspectiva de duas irmãs, que ela está contando uma história de Niná para sua irmã pequena dormir, né? Só que a irmã pequena dela questiona tudo, né? Então, assim, ela é o tipo de criança que não aceita, sabe? Ah, não, é porque assim, não, ela questiona, né? Então, assim, já começa o ponto, já começa ela questionando por que sempre é o príncipe que salva a princesa, né? Aí ela justamente pede para que a irmã conte uma história nova, entendeu? Aí a irmã fala, ah, mas como assim uma história nova? O que você quer que eu faça? Entendeu? Ela falou, se vira. Então aí, a partir disso começa ela recontando a história da Gorrinho, né? Ela muda o nome, Gorrinho Vermelho, contando a história como ela salvou, Muito bom isso! como ela salvou o lobo. Olha só, interessante, né? Então assim, porque na história quem é o vilão é o lobo, né? Então assim, e aqui é ele quem é salvo, né? E na verdade quem é o vilão é o homem, né? É o caçador. Então assim, é uma inversão, né? Ela foge E a totalmente. vovó? A vovó tem que fazer, tem que fazer uma denúncia aqui. A vovó mandou uma criança de menos de 10 anos para uma floresta, mas que é isso? Entendeu? Que é isso? Que Cadê o denunciar a instituto? vovó? Cadê o Instituto da Criança e Adolescente? Não fala assim. Então, Ah, isso é muito bom, gente. Denunciar a vovó por mandar uma criança na sozinha floresta, pro meio de uma floresta, entendeu? Aonde ela pode se deparar com uns perigos, um caçador, um lobo. Gente, sensacional. Essa criatividade é muito boa quando a gente fala de contos infantis e histórias aí da Disney, principalmente, né? Eu fui criada com princesas da Disney. Meu sonho é ir para Disney e ver as princesas. Eu quero elas delicadas, eu quero elas indefesas, eu quero elas protegidas pelos príncipes, porque eu cresci nessa atmosfera. Eu acho, é óbvio, gente, não é nada disso. Acho que nós mulheres podemos sim nos empoderar, tomar frente, e a gente pode se fazer e acontecer. Pô, eu sou mulher, eu sei que a gente tem que ter o nosso dinheiro, a nossa independência, eu luto por isso, e não, não, não. Mas, ai, gente, eu acho uma delícia quando eu vejo uma princesa protegida, indefesa, apaixonada. Eu gosto muito dessa atmosfera da Disney, gente. Ainda vou pra lá é um conhecer todas charme. as princesas de perto. É o que, João? Eu acho que é um charme. Se você for ver aquela animação A Bela e a Fera, nossa, é lindo demais, né? Assim, eu entendo que É.
Tem uma galera que meteu o pau na Bela e a Fera porque o cara sequestrou o pai dela. Gente, naquela época era assim que escrevia história. Não tinha feminista naquela época. E se tinha, era silenciada. Verdade. Então, sabe, eu crescia sendo apaixonada pela fera. Eu queria uma fera daquela. Eu idealizava aquela fera porque ele tinha uma biblioteca, porque ele era brabo, porque ele gostava da Bela, ele se apaixonou por ela. Quer dizer, romantizando um monte de abuso. E a gente só vai entender isso aqui na frente. Porque lá atrás a gente não entendia. Mas é assim, as gerações mudam, os conceitos mudam, a mentalidade muda e as histórias mudam, né, João? Exatamente. Agora, medos originários, do que se trata? Então, Medos Originários é a última que eu recentemente estou participando, né? Inclusive, já aproveitando o gancho, essa campanha ela está em financiamento coletivo, né? É importante deixar claro que todas as antologias da Cartola ela passa por esse processo, né? De financiamento coletivo. A gente tem uma meta a bater, né? E uma data, né? Assim, dura um mês, né? Por isso é tudo casadinho, entendeu? É tudo casadinho, tudo certinho, né? Então, assim, Medos Originários conta sobre a ancestralidade, né? Fala muito sobre o Brasil antes de ser invadido, deixar claro aqui, né? Invadido pelos colonizadores, né? Então, assim, ele conta sobre histórias envolvendo o folclore brasileiro, que, gente, nosso folclore é super rico, assim, né? A gente vive esquecendo dele, né, valorizando outros folclores. É importante, é claro que os outros folclores são importantes também, mas o nosso é rico, gente, né? Sabe, o boitatá, o boto, sabe? O curupira, a saci, então eu falo assim, o nosso folclore é rico, não precisa dos outros, assim, sabe? A gente já tem o nosso. Então, Medos Originários também é para valorizar isso, né? Valorizar a nossa cultura, né? E principalmente porque, assim, a gente, quando ouve sobre histórias ancestrais, pensa já no Brasil colonizado, né? No Brasil Sim. já... então, assim, e o Medos Originários não. Ele conta uma história antes, né? Que se tinha bom do Brasil, entendeu? Então, assim, com os índios, como eles viviam, né? E nessa, é a primeira antologia que eu participo com 2 contos. 2 contos meus foram selecionados, né? Um deles é O Sonho de Íris, que conta sobre uma índia que tinha um sonho de ver o sol, de ver a luz do sol. Porque ela vivia dentro de uma tenda, né? A tenda do cacique, do pajé. E o sonho dela era sair, brincar. Simplesmente isso, sabe? Algo simples, né? Mas que para ela tinha um significado muito importante. E no final, explica, né? Não vou dizer, mas explica o porquê disso. Então, e tem o boitatá também, né? Boitatá, que é a cobra de fogo, né? E assim, é engraçado porque quando eles se conhecem, né? Um meio que completa o outro. Porque o boitatá, toda vez que via uma pessoa, essa pessoa corria, né? Pela aparência dele, ou morria diante do fogo dele. Então, assim, ele vivia muito sozinho, né? Qualquer ser que se aproximava dele, corria. E veio essa menininha que conseguiu escapar. Um certo dia, ela foi a única que não fugiu, entendeu? Então, ele tem uma conversa com ela depois de tantos anos, né? Então, essa é a premissa da história. Quer dizer, você ainda dá um romance pro Boitatá, que é... Você chega a dar um romance para ele, não? Ou Não. só uma empatia? Acho que é mais amizade mesmo, né? Porque ela é criança, assim. Acho que Ela é criança. parte mais dessa solidão que ele sentia, sabe? Ter a oportunidade de conversar com outro ser após tanto tempo, né? Então, Entendi.
Interessante também. E concordo com você. Acho que a gente tem muita coisa rica no nosso folclore para ficar buscando lá no exterior personagens. Eu adoro tudo do exterior, gente. Consumo constantemente. Mas não nego minhas raízes e não nego minha história, tá? Adoro tudo que tem no Brasil. Agora, João, me fala uma coisa. Depois dessas antologias todas, dessas participações, você já está produzindo um livro solo, né? Sim, exatamente. Quando você me mandou a mensagem, né? Eu ainda não tinha terminado, né? Eu até comentei, né? Eu tava na metade, mais ou menos, né? E, assim, esse livro eu mandei para uma editora, né? Original. Mandei o original para a editora e estou no aguardo da resposta deles, né? Assim, mas ele vai ser publicado, independente. Agora, essa capa que você me mandou foi feita por inteligência artificial. Sim. Vou até E explicar. é oficial, não? Não, é provisória. Eu vou até explicar o motivo, né? Porque, assim, a editora, ela cuida das capas, né? Então, assim, vamos supor que ele seja aceito, né? No melhor dos mundos, ele seja aceito, a editora queira publicar. Se eu tivesse feito outra capa, é capaz de eles nem usarem, sabe? Então, assim, porque eles vão querer colocar o selo deles, e tá certo, né? Tá certo. Então, mas olha só, pode se falar. a editora aceitar o teu livro e publicar, você vai ter um investimento. Eles não fazem nada sem a sua autorização. Você vai falar como você quer a capa. Eles vão produzir e vão enviar para você. Não é porque eles vão publicar que eles mandam o teu livro, tá? Então a capa vai ser de acordo com o que você quiser. A diagramação você vai mandar para eles a forma que você quiser. E eles vão personalizar, ajeitar tudo do jeito do seu gosto. Entendeu? Não é porque eles vão publicar que eles mandam. Esse processo editorial é muito complicado. Então, não perde, principalmente porque é primeiro livro solo, João. Não deixa a rédea solta, porque tem que andar do jeito que você quer. Não é porque é a editora que vai publicar, até porque há um investimento, entendeu? Sim. Então, é uma mão ali de mão dupla. Mas, como assim? Essa capa, a ideia, ela já é essa. A ideia já tem essa. Vou ajustar alguns detalhes aqui e ali, mas como eu penso em fazer uma marca mesmo, né? Uma marca para o título, né? Assim, porque a ideia desse livro é se tornar uma produção audiovisual, uma adaptação para as telinhas, né? Mas, claro que hoje é um sonho distante, né? Mas, assim, a ideia partiu dessa, né? Então, assim, é importante ter essa marca, né? Entendi. Tem que pensar a longo prazo e gradativamente. Primeira publicação, captação de público, para depois um aprimoramento, é todo um processo, João. O processo é árduo. O nome do livro se chama Racers. Falei certo? Ignição? Não, ignição não. Ignição. Ignição é o subtítulo, né? Porque assim, eu coloquei o título em inglês, né? O título em inglês para. Ignição! Agora eu vi aqui. Ignição. Racers. Ignição. Agora eu entendi aqui. O livro, gente, é basicamente. A gente pode pegar lá em Velozes e Furiosos, porque tem essa atmosfera de carro, de corrida clandestina, de personagens com traumas e etc. Aqui o nosso autor nos traz Isaac Chase. Falei certo? Falou. Isaac Chase. Um jovem piloto a despontar nas ruas agitadas e conturbadas
da cidade de Redville, após perder seus pais vítimas de um acidente ocasionado por uma corrida clandestina. Peraí, vamos lá. Quem é o Isaac? Bom, Isaac, ele é um garoto que está despontando primeiramente nas corridas, né? A história dele começou justamente a partir desse acidente, assim, né? Onde tudo começou, onde tudo desencadeou, né? Para chegar nesse momento do presente onde a história ela é contada, né? Então, assim, já começa um grande dilema, né? Porque, assim, ele justamente perde os pais no acidente, né? E depois isso gerou um grande trauma para ele, né? Não é à toa que, assim, não é spoiler, né? Porque já está na sinopse, né? A figura daquele carro que ocasionou o acidente fica gravado na mente dele. Então, assim, o desenho, o decalque, né, que estava no carro, ele gravou aquela imagem, entendeu? Então, assim, aquela imagem, além de um trauma, se tornou uma figura de perseguição, se tornou um alvo, entendeu? Então, assim, ele fica gravado na mente dele e, a partir disso, ele vai atrás desse carro, né? Desse carro misterioso, né? Então, assim, a premissa da história é essa, né? É justamente essa. Agora, o Isaac tem quantos anos na história? Então, no presente é 20. No presente é 20. Quando acontece o acidente, ele ainda era criança, né? Então, assim, ele ainda era criança. E ele perdeu os pais bem cedo, né? Então, assim... Caramba! Agora, esse acidente que matou os pais do Isaac, como é que aconteceu? Ou é spoiler? Não, assim, considero muito spoiler não, porque já está no passado mesmo, assim. Aconteceu assim, ele estava numa viagem, voltando de Redville, né? Porque eles foram para Redville a trabalho, né? Então foi a trabalho. E eles estavam voltando para casa, né? Aí já estava rolando uma briguinha, uma briga de casal, acontece, né? Só que foi nessa distração, eles acabaram não percebendo o carro vindo na outra mão da via, né? Então, assim, aí acontece o acidente e só ele sobrevive. E tem explicação, só para ele ter sobrevivido, né? Tem explicação. Não foi, não, é porque ele é o protagonista. Também, não vou mentir, né? Mas assim, não dá para matar o protagonista no primeiro capítulo, praticamente. Mas assim, mas existe um motivo dele ter sobrevivido e os pais não, né? E é importante, Monique, explicar uma coisa, né? Envolvendo... Porque assim, muito disso tem inspiração dos filmes e jogos que, na minha infância, fizeram parte, né? Assim, então, tem muita inspiração. A série, ela contém bastante inspiração, seja de Velozes e Furiosos, seja de Need for Speed, que é um jogo, né? Então, assim, ela contém inspirações e referências também, né? E... Na hora que eu vi a capa, eu falei, pronto, a moda e o boom daqueles carros cheios de neon embaixo, aquelas corridas, e nananã, uma loucura, gente. Olha, e eu peguei essa fase, eu era 16 para 17 anos, era o boom desses carros barulhentos. Eu achava o máximo, né? Eu tinha 16, 17 anos, era louca para andar naqueles carros que apareciam e todo mundo começou a fazer. Óbvio, a gente não tinha aí corrida clandestina. Eu nunca fui em uma. Mas as exposições de carro com neon embaixo era uma febre, gente. E a capa do nosso autor remete muito às cores que tinham. E está muito bem feita pela inteligência artificial. Acho válida manter algo assim ou similar. Acho muito válido. Uhum. Então, eu tinha até feito outra, que eu não gostei muito, né? Aí eu refiz até o título, né? Eu te mandei duas capas, né? Uma que tava com o título em preto, aí eu falei, isso aqui já tava de noite, a capa, então daqui vai ficar ruim pra pessoa ler. Assim, eu vou colocar pra branco, né? Pra dar um contraste melhor, né?
Porque, assim, a capa, ela é o que vende o livro, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Também. É, É, porque, assim, a gente tem aquela frase, né? Nunca julgue o livro pela capa, mas a gente acaba julgando. Querendo ou não, a gente acaba julgando. Né? é Porque, verdade. Agora, ô João, essa cidade de Redville é o cenário da trama inteira? não, é importante dizer isso, porque eu foquei em não ficar só em um lugar, sabe? Sim, só em um lugar, parece que eles nunca saem de lá, sabe? Você tem que explorar, saber explorar o seu mundo que você criou, sabe? Sim. Então, assim, eles vão para outros locais, né? Inclusive, tem uma parte da história que ela se passa totalmente fora de Red, entendeu? Eles vão voltar para lá só no final, né? Então, assim, porque muitas coisas acontecem, é porque assim, eu tô tentando não dar muito spoiler, né? Tem algum romance nessa história? Você inseriu figura feminina ou algum romance LGBT? Acontece algum romance? Conta pra gente. Tem romance, tem romance. Porém, entretanto, todavia, contudo, eu não sei se as pessoas vão querer, vão querer me matar depois no final. É porque assim, né, os chips acontecem, né, gente? Mas assim, o autor, ele tem uma ideia, né? E às vezes a ideia nem sempre está de acordo, né? Então, eu falo assim, mas romance tem sim romance. E vai Porém, ter continuação essa história? porém ele acontece mais no segundo livro, né? É a parte onde ele tem o boom do romance justamente no segundo livro. Não que no primeiro não tenha, só que como a trama dele é focada justamente nessa perseguição do Isaac com esse piloto, então assim, a trama ela envolve mais isso, né? Então o romance ele circula entre ela, né? Não é um foco gigantesco, né? Mas tem, para quem gosta tem, né? Para quem gosta tem. Agora, esse livro está previsto para sair quando? Então, Monique, eu fico meio que no aguardo da resposta da editora, né? Assim, para saber mesmo se eles vão, o que eles vão, quais são as intenções deles, se eles vão querer publicar ou não. Mas se for uma resposta negativa, eu ainda pretendo publicar ele, seja na Amazon, né? Então, assim, eu só estou no aguardo mesmo, né? Porque é importante, porque o período que eles deram acabou casando quando eu estava escrevendo, né? Então, assim, eles abriram o período de avaliação, né? E eu estava escrevendo, e eu falei, cara, eu vou enviar, eu vou enviar, porque isso acabou até dando uma motivação de eu terminar o livro, né? Ter uma data, Sim. assim, né? Acabou dando uma motivação. Porque se não fosse isso, talvez o livro ainda não tivesse terminado, né? Ainda não tivesse terminado o livro. Mas é assim mesmo que funciona, João. Não tem jeito. Escreve, produz, sem se preocupar com a editora, vai no seu tempo. Se tiver que acontecer para a editora, você pode mandar mensagem que eu conheço um monte de editora, posso te auxiliar. Ah, João, essa aqui não, vai na outra que é melhor por causa disso ou daquilo. Ou então faz independente. O negócio é que você vai publicar o seu livro, mas não se apresse por causa de prazo de editora. Você está começando e não tem necessidade disso. Tem uma pergunta aqui. A Cal está falando assim, João, você tem alguma técnica que te ajude no processo criativo? Técnica, especificamente, não. Assim, uma técnica que eu consigo pensar especificamente, não. Mas, claro, eu penso assim, né? Acho que nenhum escritor consegue pensar uma história já completa. Assim, tipo, eu acho que ele tem suas ideias, né? Tipo, eu tenho um ponto aqui, a história vai terminar dessa forma.
tudo bem. Mas como você vai chegar até lá, né? Como você vai desenvolver a trama, desenvolver a história até chegar ao ponto final. Então, eu penso nesses pontos chaves, né? Começo, meio e fim. Então, assim, a partir dessa ideia central, eu vou ligando esses pontos, né? Então, isso aqui vai acontecer. Mas até isso acontecer, eu vou indo desenvolvendo conforme eu escrevo. A forma como flui, acaba fluindo. Né? Então, é quase um meio a meio. É quase uma parte arquiteto, né? E uma parte jardineiro, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, qual é o teu Instagram? Meu Instagram é @João, sem o tiozinho, né? João Ferrari 555. Né? Eu vou colocar o autor como colaborador aqui na live. Então vai aparecer no Instagram dele, vai aparecer no meu e em todas as plataformas do podcast. Do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. João, quando esse livro sair, tu volta? Volto, pode ter certeza. Eu espero que você volte para mostrar para gente esse seu primeiro trabalho, esse seu primeiro livro, para falar mais sobre Isaac e todos os outros personagens, porque ainda está em processo de criação, e é assim mesmo. A gente tem uma informação aqui, outra ali, mas você vai ver que isso amadurece ao longo da escrita, e daqui a pouco você está escrevendo outros e outros. Não deixe de participar de antologias. É importantíssimo para que as pessoas conheçam o seu trabalho, se enfie mesmo em antologias de diversas editoras, que isso vai te dar visibilidade. De resto, eu só te desejo sucesso, muita boa sorte. Qualquer coisa, manda mensagem. Desculpa, é o ar-condicionado. E te agradeço, ô João, pelo tempo, pela simpatia, pela educação. Você é muito educado. Você falando, gente, o João falando comigo no WhatsApp, é assim, uma coisa de educação. Então, muitíssimo obrigada, tá, João, por tudo. Eu que agradeço, queria agradecer a todos que puderam comparecer, né, conhecer um pouquinho sobre mim, né, e estamos aí, vai vir mais histórias no Wattpad também, eu pretendo publicar uma história no Wattpad, logo trago mais informações, justamente para ter um público, né, eu acho que o Wattpad também é uma boa maneira de criar um público. Além da escrita, também desenho, de vez em quando eu posto algum dos meus desenhos no perfil, inclusive eu tenho até alguns aqui, ó, vou mostrar rapidinho. Mostra pra gente. Tá tudo ligado, gente. Desenho, escrita. Tem um nome. Qual é o nome desse personagem? É a Kagome, de Inuyasha. O meu anime mostra favorito. De novo. Mostra de novo, João. João é um ilustrador de mão cheia. Olha isso. Nossa, João, tá perfeito. Tem alguns outros aqui, ó. João, você é um ilustrador e tanto! Acho que esse é bem conhecido. Não, tô chocada. Gente, o João é ilustrador. Mostra mais, João. Nossa, é muito arte, né? Esse foi o último que eu fiz. Cara, tá perfeito esses desenhos. Assim, foi... Tem mais um aqui, ó. Muito bonito isso. João, se a gente pedir de qualquer outro tema, tu faz? Olha, eu faço no estilo japonês, né? Porque o desenho tem vários estilos, né? Tem o estilo realista, que eu pretendo ainda aprender, né? É um estilo que eu pretendo muito aprender, porque esses desenhos, essas iniciativas, foi justamente para desenhar meus personagens, né? Então, assim,
além do desejo de querer desenhar, eu sempre quis desenhar, sempre vi as pessoas desenhando e eu queria fazer igual, sabe? Assim, não por inveja, mas por desejo mesmo, assim, de querer desenhar. E criar meus próprios personagens, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. Né? Se você vê aquela ideia se materializando, é fantástico. Então, assim, foi uma iniciativa mesmo. Aí eu comecei o curso, né? Comecei o curso, todos os dias, indo lá, fazendo. Os primeiros desenhos é melhor não mostrar. É melhor não mostrar. Vamos ficar só com esses aqui, né? Então, assim, mas... E eu terminei o curso recentemente, né? Tirei o certificado, eu até postei, né? E, assim, é gratificante, de verdade. Você vê a evolução, sabe? Porque, assim, às vezes a gente desacredita. Tipo, isso aqui não é pra mim, sabe? Eu desenhava homem palitinho. E poder fazer esses Tá no desenhos. caminho certo, João, tá no caminho certo. Joga esses seus personagens nos marcadores, durante a escrita, faça cenários. Leitores adoram isso no livro físico. Essas ilustrações bem feitas, bem organizadas. Isso rende bastante leitor. Cara, tô impressionada agora, gente. Se alguém quiser te contratar para fazer ilustração, pode? Bom, a gente negocia, né? Não tem problema, né? Assim, eu ainda me considero um aprendiz, né? Não sou nenhum Não. Leonardo de O que Assis. você acabou de mostrar pra gente não é de aprendiz, João. Pode parar de modesta, Não, palhaçada. João, quando você compartilhar os seus desenhos, manda o link para mim que eu compartilho nas minhas redes sociais. E aí eu te marco, o pessoal vai ver e tal, vai te seguir, é bem legal. Aí tu cria lá, coloca lá no story, compartilha no meu, que aí eu compartilho nas minhas redes. muito Tá? obrigado. Obrigado de coração mesmo. Eu até fiz uma colaboração também com uma amiga minha que ela desenha também. Assim, desenha muito mais que eu, inclusive. E é mais nova. Então, assim, mas eu só queria agradecer de verdade pela oportunidade, entendeu? Eu sei que eu estou começando, mas quando você me chamou, eu fiquei surpreso, sabe? Porque até então não tinha nada publicado, sabe? Então, assim, mas isso mostra a sua humildade, isso mostra como você abre portas. Eu acompanho seu trabalho já há um certo tempo, entendeu? E quando você me chamou, eu fiquei caramba, a Monique falando comigo, isso não é possível. Muito obrigado de verdade, de coração mesmo. Espero estar em próximas, já com a trilogia toda escrita, já o livro publicado, quem sabe, né? Seja pela editora, seja de forma independente, né? Mas o mais importante é que a história ela está sendo escrita. Muito bem, é isso aí. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem bate-papo com autores até 10h30, 11 horas da noite. João, obrigada, querido. Um beijo. Eu que agradeço.